João capítulo 8, verso 31 ao verso 59. Evangelho de João. Estamos na sequência, aqueles irmãos que têm vindo todos os domingos, têm percebido que eu tenho pregado o Evangelho de João. Nós pregamos o Evangelho já o capítulo 6, o capítulo 7, e hoje nós vamos entrar no capítulo 8, do verso 31. João 8, verso 31 ao verso 59. João 8, capítulo 8, verso 31 ao verso 59. Presta bastante atenção no texto para você compreender a mensagem, tá bom, queridos? Então nós faremos uma leitura responsiva, ok? Todos acharam aí o texto bíblico? Amém? Então vamos lá, vamos começar. Verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A igreja. Responderam-lhe, olha só a petulância dos judeus: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? A igreja? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi de fora, vós, porém, fazeis o que vistes de vosso pai. Então os judeus, os religiosos, lhe responderam: nosso pai Abraão, disse-lhes Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, a mim que vos tenho falado que eu vi, assim vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes? Por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer o desejo. Ele foi homicida, desde o princípio, e jamais se ligou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele oferece Jesus, fala de glória, porque é mentiroso e pai. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Nem ninguém vós que conhece de pecado, se vós digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos. Por quê? Porque não sois de Deus. Responderam, pois, porque Deus lhe disseram: porventura, não tem razão dizer que essa semana não tem demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais.
Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Entretanto vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço, e não só o conheço, eu guardo a sua palavra. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Todos juntos, 59? Então, pegaram a pedra e foram tacar em Jesus. Vamos orar? Somos dependentes da ação sobrenatural do Espírito nessa noite. Somos dependentes da palavra que é Cristo encarnado na Escritura, para que nós possamos compreender qual é a sua vontade para cada um de nós. Não é o pastor que fala, o pastor é um vaso no qual o Espírito usa para falar a cada coração. Então, que você possa, de fato, estar com o seu coração sensível à voz de Deus. Oremos. Amém, amém. Será que existe verdade? Uma pergunta interessante do contexto nosso hoje, em pleno século XXI. Ou será que existe verdades? Ou não existe verdades? Outra pergunta que nós devemos fazer: será que a verdade que nós falamos, que cremos, que é Jesus, essa verdade, ela tem poder para transformar vidas? Olha que pergunta interessante. Será que a verdade tem poder para mudar as nossas vidas? As pessoas mais difíceis de ser alcançadas para Cristo são aquelas pessoas que não têm consciência da sua necessidade, porque elas mentem para elas mesmas. Tanto é que os judeus foram aqueles que crucificaram a Jesus, que tacaram pedra em Jesus, apesar de ser homens religiosos. E se Deus é Pai por meio de Cristo, nós temos plena convicção que um dia nós estaremos no lar vivendo eternamente com Cristo. Mas se permanecermos longe da palavra que é Cristo, também o inferno e a ira de Deus será sobre cada um de nós. Porque existe apenas uma verdade, e a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Em João, no capítulo 14, no verso 6, diz assim, João 14, 6. Isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Eu estava estudando essa semana os aspectos da teologia do século 17, 18 e 19. E o que mais me surpreendi foi que a teologia reformada, ela está em declínio. Porque se adentrou um espírito de incredulidade.
na qual nós não proclamamos mais que Jesus Cristo é o Senhor. E é por isso que hoje se fala que existe verdades, e não apenas uma verdade, mas eu quero declarar aqui com toda a minha voz, que Jesus Cristo sim é a verdade. Jesus é a verdade. Uma pergunta para nós, segunda pergunta, queridos. Você já se deu conta como que nós, seres humanos, todos nós, somos propensos a mentir, a omitir, a justificar, a dizer meia-verdades, a fazer elogios muitas vezes mentirosos, para não ficarmos mal com as pessoas? Não sei se você sabia, mas o que prevalece na nossa sociedade, principalmente no Brasil, é a famosa frase, politicamente correto. Então eu não posso pregar a verdade, porque se eu pregar a verdade, as pessoas ficarão ofendidas comigo, e assim, possivelmente, não conversarão mais comigo. Interessante. Eu queria que você pensasse agora. Você lê um texto agora onde Jesus discute com religiosos, os fariseus, certo? Os judeus, certo? Homens extremamente conhecedores da Torá. Você acha que Jesus foi politicamente correto com eles? Você lembra no texto que eles apontam que Jesus tem o quê? Falaram que Jesus tinha demônio. Disseram que Jesus tinha demônio. Homens religiosos. E é interessante, irmãos, sabemos que a verdade dói. E a verdade nos coloca em situações muitas vezes difíceis, a ponto de nós perdermos a amizade. Mas se a verdade não doer, e se a verdade não produzir em nós arrependimento e transformação, o que adianta nós omitirmos? Do que adianta nós enganarmos? Ou não dizermos a verdade às pessoas? Porque quando nós estamos falando de Bíblia, de Cristo, de Escritura, nós não estamos falando desse mundo, nós estamos falando do mundo pós aqui, nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando que existe um céu e que existe inferno, e para a pessoa estar no céu, ela precisa reconhecer que Jesus Cristo é o caminho para ela para o céu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 7, por gentileza. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Carta de Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque foste o quê? Contristados para o arrependimento. Para o arrependimento. As pessoas ao nosso mundo, elas estão desesperadas, precisando de gente, não que seja politicamente correta, mas de gente que cheia de graça, cheia de verdade, onde elas conseguem mostrar para as outras que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu aprendo quando eu olho para esse texto aqui, que a verdade de Jesus muitas vezes dói, mas liberta. A verdade dói, mas liberta. Olha para o nosso contexto. Jesus estava com os judeus, com os fariseus, com os religiosos, e estava num debate, eles questionando Jesus, e Jesus os respondendo, e que quase lhe custou o quê? Como diz o último versículo, a vida de Jesus. Porque eles fizeram aqui no capítulo, no último versículo, pegaram pedras
pegaram pedras para atirar em Jesus. Jesus, de alguma forma, como diz no verso 30, aparentemente ele consegue ter um êxito. É provável que muitos de nós, olhando essa situação, poderiam dizer: olha, que bênção, olha quantas vidas que entraram e se arrependeram e passaram a ser cristãs, olha quantas profissões de fé, olha quantas pessoas que foi batizada, olha a missão cumprida. Não é assim que a gente pensa? Não é assim? Não é assim como Jesus pensa. Jesus não pensa como nós pensamos. Jesus é Deus, nós não. Nós seres humanos. Nós somos baseados nas emoções daqui. Jesus não, porque Jesus é a verdade. E a verdade que transforma. E a verdade que nos leva ao arrependimento. Mas também é a verdade que nos dá vida. E não só vida, a vida eterna. Essa é a verdade. Ouça o texto, verso 30 a 32. Acompanha comigo. Dito estas coisas, muitos creram nele. Não está aí na sua Bíblia? Acho que está escrito aí na sua Bíblia, assim, não está? Muitos creram nele, viu, Dora? Muitos creram nele. Olha que interessante. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos com Jesus, mais uma vez, que decisões, profissões de fé e batismo são importantes, mas não são tudo. Porque existe um caminho, irmãos. Existe um caminho para todos nós percorrermos. Porque nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. E a Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação para estarmos mais parecidos com Cristo Jesus. E esses homens e essas mulheres irão muito além das suas profissões. E aqui aparece uma palavra de suma importância para todos nós nessa noite. Talvez passe despercebido para muitos. Ele diz assim, Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra. Muda tudo aqui agora. Ele não está falando que se você crê. Ele não está falando porque você creu, fez profissão de fé, batizou. Legal. Isso não quer dizer nada. Nada. Aos nossos olhos humanos, sim. Aos olhos de Jesus, não. Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos. Você entendeu isso aí? Não é você fazer parte da igreja. Não é isso que ele está falando. Ele está falando se você permanecer na palavra, permanecer nos ensinos de Jesus, obedecendo a palavra, vivendo a palavra, crendo na palavra. Olha o verso 43. Qual a razão por que não compreendeu a minha linguagem? Resposta, igreja. Vamos lá, irmãos. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Sois incapazes de ouvir a minha palavra. A palavra, quando pregada, ela tem que entrar na mente, descer para o coração e virar vida na sua vida, meu irmão. A palavra tem o poder de transformar o seu coração. Ela não pode ser alguma coisa que você ouve todo domingo e não faz diferença. Não. A palavra, ela tem que mudar a nossa história. Porque não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. Agora tem aquela questão do pecado. Quando o Jonas Madureira colocou de forma muito clara para nós. Muitas vezes o nosso coração está frio, gelado. Por quê? Porque nós não levamos a sério o que é a palavra. E palavra não é apenas para entrar no seu ouvido, como diz Tiago, mas ela tem que frutificar, ela tem que gerar vida, ela tem que transformar o seu caráter. Para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Verso 47. Quem é de Deus não ouve as palavras. É isso que está escrito aí, irmãos? O que está ali? Lê para mim então. Quem é de Deus? Tá. Quem é de Deus ouve as palavras.
Quem é de Deus tem prazer na palavra. Quem é de Deus busca a palavra. Quem é de Deus estuda a palavra. Quem é de Deus permanece na palavra. Quem é de Deus se alimenta da palavra. Quem é de Deus vibra pela palavra. Portanto, meu irmão, eu tenho cansado de falar isso. Não só eu, mas muitos colegas pastores. Aliás, os grandes homens de Deus aí na história. Não basta fazer profissão de fé. Não basta você fazer parte do rol de membros da sua igreja. Não basta isso. Temos que permanecer na palavra. Temos que começar a nossa carreira cristã bem. Mas temos que terminar a nossa carreira cristã muito melhor do que quando começamos. Não foi assim com Paulo? Não foi assim com os discípulos? Não foi assim com os grandes homens de Deus? Ou eles começaram bem e terminaram mal? Não! Eles começam bem e terminam melhor. Por quê? Porque a cabeça dele e o coração deles não estava centrado neles, mas estava centrado em Cristo Jesus. Olha a diferença. Olha a diferença. Você tem que começar bem a sua carreira cristã, mas você tem que terminar muito melhor do que como você começou. Eu não posso tornar um cristão que não frutifica. Mas eu tenho que ser um cristão que frutifica, mas para a glória do nome de Jesus Cristo. Ouça mais uma vez 31, 32. Discípulos são aqueles que crescem, desenvolvem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Lê para mim, Fernando. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazer o que, Fernando? Fazer o que, meu irmão? Crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça. Crescer no conhecimento. Como que nós temos conhecimento de Deus? Baixa um santo lá do nada e revela para você? É isso? Não! Como nós temos conhecimento de Deus? A partir do momento que eu me submeto ao ensino da palavra. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Então, irmãos, nós não fomos chamados para viver uma vida tranquila, nós fomos chamados para viver uma vida em pleno crescimento, a ficar cada vez mais parecido à estatura de Cristo Jesus. Mas tem um problema. Olha o que ele fala: e na medida que crescem, e à medida que você cresce na palavra, você vai se libertando da escravidão. Olha que interessante, está no texto. Você vai se libertando da escravidão do mundo, do seu pecado e do diabo. E da religiosidade vazia. Porque você começa a crescer e permanecer na palavra e continuando crescendo a ponto de se tornar cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Guarda essa frase, irmãos. Jesus nunca foi politicamente correto. Esquece isso. Se ele fosse, os judeus faziam assim nele, ó. É isso aí, Jesus. Legal o seu estudo, hein? Ó, irmãos, chegava lá para os judeus, não, tranquilo aí. É isso aí, galera. Vive a sua vida de vocês aí, faz o que vocês quiserem. Foi assim que Jesus fez? Não. Jesus, ele falava com graça, mas falava a verdade. Falava a verdade. O Senhor se guiava pela verdade. Doa quem doer. E no mundo hoje, conhecido como o mundo onde você não pode falar muita coisa, é complicado. Porque as pessoas confundem relacionamento com verdade. Tem muita gente vivendo mentira, achando que está vivendo a verdade. Sendo que a verdade poderia mostrar para essa pessoa que ela precisa ser libertada. Porque o que está em jogo não é aqui, é a eternidade. Ou vocês não creem nisso? É isso que a Bíblia ensina. Em Jesus, graça e verdade, elas são indissolúveis, meus irmãos. Caminham junto. Jesus mostra a graça, mas ele aponta a verdade. Olha que interessante.
Jesus estava tratando de um dos problemas mais comuns dos fariseus. O que será que era o problema do fariseu aqui no texto? Se você prestou atenção no texto, eu acredito que você vai entender. Os fariseus tinham fé em Deus? O que vocês acham? Tinham ou não? Tinha, irmãos. Os fariseus acreditavam em Deus. Eles tinham a Torá. Eles liam a Torá. Eles ensinavam a Torá. Eles estavam na sinagoga. Eles tinham fé em Deus. Igual muitos hoje têm fé em Deus. Mas tem uma diferença. Essa fé é a fé salvadora? E agora? Será que essa fé que eles tanto falavam, do Deus que eles tinham, era uma fé salvadora? Porque uma fé que não salva, não é verdade. E Jesus condenou os fariseus. Mesmo sendo religiosos, mesmo sendo escritores, mesmo sendo intérpretes da Escritura, eles estavam errados. Eles estavam escravos da mentira e sendo escravos da religiosidade, cheio de religião, mas mortos em seus pecados. Olha o que diz João capítulo 6. A partir do verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é o quê? Diabo. Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: o que, irmãos? Ai, que mensagem abençoadora, Jesus. Ai, que delícia. É isso que Jesus disse? Como está na sua Bíblia, irmão? Duro é este discurso. Quem pode ouvir? Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles faziam o quê? Como sempre, assim as pessoas, quando ouvem a verdade, murmurando a respeito das suas palavras, interpretou: isto vos escandaliza? Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem, subiu para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dado são palavras de quê, irmãos? De vida. Palavra de vida. Verso 64, contudo, lê para mim. Contudo, há descrente entre vós. A descrente. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram que não criam, os que haviam de trair. Está vendo a diferença da fé para a fé salvadora? Então tem muita gente crendo em Deus, mas não crê na fé salvadora. Não crê no Jesus que liberta, não crê no Jesus que transforma, não crê no Jesus da palavra, não crê no Jesus encarnado, porque somente Jesus Cristo é o Senhor. E quando nós cremos em Jesus Cristo, a palavra de Deus transforma as nossas vidas. E se não transforma é porque nós não somos atentos àquilo que o Espírito está nos dizendo. E o nosso coração muitas vezes está frio, gelado, duro como uma pedra. Mas Deus nos fala nessa noite pela palavra. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender, porque nós temos um Deus cheio de graça e de verdade, que está para nos abençoar, para nos chamar, para nos salvar, para nos libertar e para nos dar vida e vida eterna. Como é difícil trabalhar nos dias de hoje. É muita mentira, é muito meias verdades. E quando você fala a verdade para uma pessoa, meu Deus, comprou briga. E olha quanto eu já comprei. Por falar a verdade. Para mostrar a realidade da pessoa. Para ela entender que se ela continuar vivendo daquela forma, ela não vai se dar bem. E quando nós pregamos a palavra, eu não prego por mim, eu prego porque a palavra diz.
E se a palavra diz, irmãos, cabe a mim e a você termos a humildade suficiente para nos colocarmos e precisarmos: Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu me arrependo. E eu quero experimentar da graça consoladora de Cristo. Eu quero ser alcançado pelo amor de Jesus. E eu quero que a minha vida e o meu coração sejam transformados. E que eu possa crescer e assim se tornar cada vez melhor. Não por mim mesmo, mas por aquele que um dia me salvou, derramando sangue na cruz, o sangue redentivo, da obra redentora, daquele que um dia nos amou, nos chamou, nos elegeu, nos justificou e um dia nos levar eternamente para a glória do seu nome e do seu reino, Jesus. Como é difícil pregar a verdade. Quantas vezes já fui desafiado a não falar a verdade. Tentaram me comprar. Tentaram me comprar, Zé. E quando nós falamos a verdade, não porque a verdade está em mim, eu não sou a verdade é Cristo, a palavra é a verdade, e a palavra nos ensina como nós devemos viver para a glória de Deus, para a glória de Deus. Quando você olha esse texto, você percebe, muita gente se escandalizou com a verdade de Cristo, muita gente. Segundo lugar, Jesus mais uma vez nos diz quem são os verdadeiros discípulos. Quem são, irmãos? Eu pergunto, quem são? Como que eu sei? Como é importante nós entendemos esse evangelho de João, para dizer que aquele que está de fato em Cristo, que tem a fé salvadora, são aqueles que de fato ouvem a palavra. E não só ouve a palavra, permanece na palavra. Permanecer significa o quê? Firmar. Pode acontecer o que for, com a minha e com a sua vida, eu estou firme na fé e na palavra, na rocha que é Cristo. Ah, pastor, mas lá na igreja, é difícil. Em todo lugar é. Eu sou difícil, você é difícil, a sua casa é difícil. E enquanto nós estivermos nesse mundo, o mundo é cheio de pecado por causa da queda, mas mesmo assim a graça de Deus está atuando sobre nós. E nós podemos saber que um dia é a promessa que nós não teremos isso, por isso eu preciso permanecer na palavra. E enquanto eu estou nessa igreja, a minha igreja é uma igreja militante, não é igreja triunfante, e é por isso que muitas vezes nós decepcionamos com as pessoas, temos lutas, dificuldades, mas mesmo assim nós entendemos que Jesus Cristo está em nós. Se permanecermos na palavra, Ele permanecerá em nós. Ele permanecerá em nós. Olha que interessante. Em João 6, 26, Jesus respondeu. Olha aí, João 6, 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo. E aí, o que ele disse para os religiosos? O que ele disse para os religiosos? Procura ele para quê? O que eles queriam então, irmão Roberto? Eles estavam atrás de Jesus com qual objetivo? Comida, né? Muitas são assim, né? Eu quero ir para Jesus, porque Jesus vai me dar pão, vai dar comida, vai dar bênção, vai dar carro, vai dar casa. Uau! Mentira. Se nós queremos de fato viver a vida com Cristo, teremos uma vida de sofrimento, de tribulação, de angústia, de luta, com problemas, enfrentaremos vários, só com um detalhe: teremos o Espírito habitando em nós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mesmo diante da crise, das dificuldades, das lutas, se nós estamos em Cristo Jesus, o Espírito habita em nós e permanece em nós.
E mesmo diante das circunstâncias adversas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. 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 E ao longo do capítulo 8 de João, os fariseus, que tinham uma fé, que conhecia a Torá, o que eles faziam? Eles cresciam, mas não na graça, não no conhecimento, não na verdade. O que você vê nesses homens cheios de religiosidade, eram homens cheios de maldade. Já percebeu que na história, o tanto que a religião matou pessoas? Quantas pessoas já foram mortas por causa do nome de fé Y, ou fé W, ou fé A? Não é isso que Jesus ensinou. Mas a religião faz isso. E aqui os falsos judeus, os falsos cristãos, os falsos crentes, o que eles estavam fazendo? Contradizendo Jesus. Eles blasfemavam da mensagem de Jesus. Eles falaram que Jesus estava com demônio. Eles davam risada de Jesus. Eles zombaram de Jesus. E eles chegaram, como diz no último versículo, pegar a pedra para atacar em Jesus. Esse é o fruto daquelas pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Todos aqueles que não ouvem a verdade ficam murmurando, reclamando e tacando pedra. Porque não submete à voz do Espírito, mas é baseado no seu eu. Você conhece aquela pessoa? Eu. Conhece, gente? Conhece? Ai, como eu. O eu. Ai, eu isso, eu aquilo. O seu vai para o inferno. Porque enquanto nós não tivermos submisso a Cristo Jesus, de joelho aos pés da cruz, irmãos, nós não temos Cristo como nosso Senhor. E uma palavra que o irmão Fernando gosta muito. Fernando, como que é? Aquela palavra que você gosta, coloca aqui. A submissão à vontade do Senhor, senhorio. Não, tem uma palavrinha que você coloca aqui do gado lá. Esqueci o nome. O jugo. O jugo. Quem direciona a nossa vida não é eu. Você já imaginou se eu quisesse fazer tudo o que eu quisesse? Que tragédia, né? Que tragédia. Se eu tivesse agora, irmão, eu tenho vontade de fazer tanta coisa aqui que você nem imagina. Ai, se eu pudesse. Mas eu não posso fazer. Porque o Espírito Santo habita em mim. E o Espírito me mostra que eu não posso fazer isso. E que eu tenho que amar e falar a verdade. E mostrar graça. E suportar. Por quê? Não porque eu tenho essa capacidade, ninguém de nós tem, mas porque o Espírito habita em nós. Se de fato o Espírito habita em nós, nós somos sujeitos à voz de Deus. Se você prestou atenção, você viu que Jesus fala para eles? Se vocês realmente ouvissem Deus, se vocês de fato ouvissem a palavra, olha que coisa, irmãos. O que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos de humildade. Humildade. Talvez nós chegamos num ponto hoje de tanto orgulho, vaidade, soberba, até em nome da igreja e da religião, que eu acho que tem mais atrapalhado do que ajudado. E não é à toa que a igreja não está fazendo tanta diferença mais na sociedade. É muito eu, é pouco Cristo, é muito eu, é pouca graça, é muito eu, é pouco amor, é muita crítica, pouco serviço, é muita murmuração e pouca disposição, é muito apontamento e poucos se colocam para fazer alguma coisa, e o resultado é trágico, porque nós queremos os nossos direitos, mas não queremos submeter o que Jesus fala para nós. Você sabe qual que era a ferida que Jesus tocou no coração desses judeus? Será que você conseguiu identificar aí? A autojustificação. A fé que não é fé salvadora bebe do eu.
A primeira ferida que Jesus toca é a ferida dos fariseus, que se alimentava com a autojustificação. E não pense que isso é um problema deles, é um problema nosso. Olha para o texto, irmãos, simples, 33, vamos lá. O texto diz aqui, ó. O texto é muito claro para nós. 33 diz assim: respondeu-lhes, olha aí, Jesus faz, né? E conhecereis a verdade e a verdade lhes libertará, não é isso? Jesus fala, conhece a verdade. Quem que é a verdade? É Jesus. Se você conhecer a verdade vos libertará. E aí, como que eles se justificam? Aí o texto, ó. Somos descendentes de Abraão. O que quer dizer isso? Eu não preciso de você, Jesus. O que você está falando para mim eu não acredito. Eu sou filho de Abraão. Conhece gente assim, irmão? Eu nasci na igreja. Minha família era da igreja. Eu não preciso se meter a Jesus. Cuidado. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante dele. Todo joelho. Todo joelho. Quer no céu, quer na terra. Melhor agora. E aí continua o texto, né? Vamos lá, vamos aprender aqui com os nossos amigos, né? Replicou-lhe Jesus, em verdade, verdade vos digo, todo aquele que cometer pecado é o que, irmãos? Escravo O escravo não fica sempre na nossa casa, o filho sim. 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha o 37, bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a palavra não está em vós. Vocês são filhos de Abraão, filhos de Abraão, e querem matar. Quer matar quem? Eles querem matar Deus. E eles mataram. Com a sua religiosidade, eles mataram Deus. E olha quantas pessoas estão morrendo hoje, com a nossa religiosidade vazia. Falta graça, falta amor, falta serviço. E nós falamos, e quando falamos, muitas vezes, não é de graça, não é pela graça. O texto continua. Eu falo das coisas que vi junto de vosso pai, vós porém fazeis o que viste em vosso pai. Então eles responderam, nosso pai Abraão. E disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Não está assim no seu texto? Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mais 5 minutinhos. Vou fazer uma pergunta para você. Irmãos, diante de Deus não tem justificativa. Não tem. Se nós nascemos de novo, se o Espírito Santo habita em nós, qual prática nós temos tido? Como que nós temos servido? Qual é a forma que eu tenho adorado? Qual é o tempo que eu gasto? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Quando que você leu a Bíblia e o Espírito falou ao seu coração e você colocou em prática? Ou toda segunda-feira é a mesma coisa? Você sai da igreja no domingo à noite, legal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mesma coisa, não muda nada. Não tem graça, não intercede por ninguém, não medita na palavra, não evangeliza ninguém, não dá testemunho, não proclama o evangelho. Como que faz? Se nós somos filhos de Deus, nascidos do Espírito Santo, nós somos chamados para frutificar. Está dando isso, Fernando? Frutificar. Fruto. Certo? Fruto, irmãos. O fruto é o que permanece da obra que prova para nós claramente que somos filhos de Deus. Entende isso?
somos transformados, somos libertos do pecado, da escravidão, e recebemos nova vida. E agora essa vida que nós recebemos do Espírito de Deus, lembra de Nicodemos? Importa o que, irmãos? Nascer do que mesmo? Do Espírito, não é? Do Espírito. E quando nascemos do Espírito, o que nós vamos ansiar, irmãos? As coisas do Espírito. É lógica, é só usar a lógica. É lógica. E sempre Deus está nos dando uma oportunidade. Eu falo que todo culto que nós pregamos o Evangelho para que as pessoas possam ouvir o Evangelho, submeter ao Evangelho, para que as suas vidas sejam transformadas. Eu mandei uma live para os irmãos assistir aí, com o Leandro Lima, o Reverendo Weber e o Mauro Meister. E sabe o que o Leandro Lima falou na sua live? Falando sobre igreja saudável. Ele diz assim: nós precisamos evangelizar os crentes. Eu falei, não é possível. Eu concordo. Nós precisamos falar do Evangelho para os crentes. Para os crentes. Para os crentes, um Evangelho que muda. Um Evangelho que transforma. Um Evangelho no qual eu vim para a igreja celebrando. Como eu li o Salmo, este é o dia do Senhor, um dia de alegria, um dia onde eu tiro simplesmente para descansar e para me colocar a serviço do Rei Jesus. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Que Deus nos ajude. Como você acha que os fariseus se achavam? Não dá tempo para por todo o texto, mas uma coisa que me chama a atenção: você acha que os fariseus se achavam livres, ou você acha que os fariseus se achavam escravos? Você sabe como que os fariseus se achavam, Selma? Livres. Não é assim que nós achamos? Será que nós somos livres? Ou somos escravos? O escravo não tem poder. Fica amarrado, preso, buscando somente coisas do quê? Olha o que diz João 8,44. Olha que palavra, eu fiquei pensando, meu irmão, como que eu vou ler isso? Pode escandalizar alguns irmãos. Olha o que diz o texto. Vamos ler? Pode ler, irmão, não precisa ter medo, não. Vós sois o quê? Do diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso? E quereis satisfazer o quê? Os desejos. O que mais? Ele foi? Parou. Jamais se firmou na verdade. Jamais se firmou na verdade. Jamais se firmou na verdade. O que é a verdade, irmão? Como que eu disse que começa a verdade? A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem permanece em mim, eu permaneço nele, e ele recebe a vida eterna. E o diabo? E os filhos do diabo? Não permanecem na palavra. Entendeu, Dora? Não permanece. Olha o texto, irmão, vamos continuar. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há. Quando ele profere mentira, fala do que é? Porque é mentiroso e pai da mentira. E aí? 2 Coríntios 4,4, vamos lá? Fazer a aplicação. 2 Coríntios 4,4. Né, Ruth? 2 Coríntios 4,4. Como eu amo pregar a verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade aponta para Cristo. Olha aí 2 Coríntios 4,4. Olha aí, queridos, olha aí. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não resplandeça a luz de quem?
Olha aí. O Deus desse século faz o que então? Você vibra pela palavra? Você está empolgado pela palavra? A palavra faz com que seus olhos ficam cheios de amor por Cristo? Você se emociona quando você ouve a mensagem da salvação? Ou simplesmente entra aqui e sai aqui e você continua com aquele coração cheio de coração de pedra, duro, insensível? Não é fácil não, irmãos. Efésios capítulo 2, último texto. Isso é para nós. Efésios 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos. 2. Nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da onde? Entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, era por natureza filhos da ira. Somos filhos de quem? De Deus? O Senhor tem falado conosco, irmãos, diariamente, pela mensagem da palavra. Eu costumo dizer que nós recebemos a misericórdia do Senhor todas as manhãs. Todas as manhãs, quando você levanta, abre os seus olhos, Deus renova sobre nós a sua graça. Ele te dá o presente da vida para que você possa pensar e refletir sobre o que você quer para a sua eternidade. A sua vida e a minha vida não se limita neste mundo. A minha vida e a sua vida é pós esse mundo. E é por isso que nós, eu e você, precisamos estar de joelhos na presença de Jesus. João 7,38. E vamos orar. Esse versículo é para mim e para você. Diz assim, vamos ler? Quem crer em mim, como diz a Escritura, o que vai acontecer, irmãos? Do seu interior fluirão rios de água viva. Não vai sair cisterna, não vai sair palavrões, não vai sair chocarrices, não vai sair a palavra de maldição, não vai sair murmuração, não. Palavras de vida, palavras abençoadoras, palavras que motivam, palavras que abençoam, palavra cheia de graça, palavra cheia de verdade, palavra que edifica, palavras que transforma, palavra que nos ajuda. Só quem de fato está em Cristo. Quem não está, o resultado é trágico. Que Deus nos ajude, irmãos, e que eu e você possamos lembrar dessa oportunidade que Deus tem nos dado mais uma vez, de não sermos como os fariseus, que questionavam Jesus, mas de sermos discípulos que permanecem em Cristo, que permanecem na palavra, que creem em Cristo, e que vivem em Cristo, e que prega Cristo com a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez? Eu quero orar pela sua vida. Como diz o Jonas, talvez você entrou aqui nessa noite, mais uma vez, com um coração insensível, talvez cego, surdo, talvez não crê mais
desse Jesus que continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse Jesus que tem poder sobre o céu e sobre a terra. Esse Jesus que pode fazer com que nós recebamos o Espírito Santo. Esse Jesus que pode fazer com que de nós flua águas vivas, águas transformadoras, águas abençoadoras. A minha oração nessa noite, queridos, é uma só: que o Espírito Santo possa encher seu coração, para que você saia daqui com o coração fluindo do Senhor. Que Deus te ajude. Oremos.